Ei pessoal, tudo bom? Você já me vem postando várias coisas sobre o Guilherme. Provavelmente, eu acredito que a maioria aqui já sabe que a gente tirou o Guilherme da escola o ano passado, que a gente faz homeschooling com ele, a gente educa exclusivamente em casa. E hoje a Ana veio aqui em casa e ela tinha um monte de dúvidas, várias questões que ela anotou e eu achei interessante gravar para mostrar para vocês também, porque eu quero começar a falar mais sobre o homeschooling, difundir, trazer mais conhecimento, porque gera muita dúvida. Sempre que eu falo, gera muita dúvida, muitas questões, muitos mitos, muitos tabus. Então, quanto mais a gente falar no assunto, eu acredito que vai ficar mais difundido, vai chegar até pessoas que talvez estão precisando ouvir ou querendo fazer. Então, aí a gente vai gravar esse vídeo com as perguntas que a Ana fez, porque ela casou agora há pouco tempo, e ela já tá começando a pensar, quem sabe, em ter um bebezinho, um amiguinho pro Bernardo. Calma, daqui a um tempinho ainda. Então, gente, eu sou a Ana, eu sou recém-casada, casei tem 2 meses, e a gente tem esse sonho, né? Eu e meu marido, a gente tem esse sonho de ter filhos, né? Então, assim, a gente conhece a Paula e o Henrique há muito tempo, e a gente sempre viu eles criando o Guilherme, né, em homeschooling, fora da escola tradicional. Então, assim, eu queria entender um pouco como funciona essa dinâmica, né, do dia a dia. Então, eu preparei algumas perguntas aqui que eu gostaria de dar uma passada, para poder entender, para ver se isso é para mim, para ver se não é, se eu vou ter condições de seguir isso em frente com meu filho, ver se isso vai ser o melhor para ele, porque a minha preocupação como mãe e do meu marido como pai é que o nosso filho se desenvolva da melhor forma possível, da forma mais saudável possível. Então é isso, gente. Vamos começar. Primeiro, assim, só para quem não conhece, eu sei o que é homeschooling, mas às vezes quem está aí do outro lado da câmera não sabe. Então a gente poderia começar por aí, Paula. O que é o homeschooling? É aula online? É alguma outra coisa? Como é que funciona isso aí? Então, o homeschooling, ele não é a mesma coisa que aconteceu agora na pandemia, que a escola trouxe as atividades e todo aquele conteúdo programado para o ano para dentro da casa. Inclusive, a gente viu que não funcionou muito bem. O homeschooling, eu não tenho vínculo nenhum com nenhuma instituição de ensino. Então, o Guilherme não vai para a escola, eu não pego nenhum planejamento, nada disso com a escola. Então, eu crio o meu planejamento baseado nas necessidades que o Guilherme tem, né, que ele estava com algumas dificuldades. Português, no ano passado, ele estava com muita dificuldade, então eu reforcei muito. E também eu deixo uma certa liberdade para as matérias que ele tem mais aptidão, como ciência, aí a gente vai longe. A gente pega uma enciclopédia e vai destrinchando o que ele gera curiosidade, a gente vai em museu, a gente vai em parque, faz experiência. Então eu faço uma educação bem personalizada para o Guilherme. Reforçando que ele tem dificuldade e deixando ele seguir acima do que seria, né? Na matéria de ciências, ele está bem mais avançado. O que eu explico, o que ele tem hoje, ele não teria. Eu acho que ele estudaria só na 5ª, 6ª, 7ª série. Então, tem essa liberdade dentro do homeschooling de você fazer o seu planejamento, que é o contrário do que na escola. A escola passa o planejamento dela e aí os pais seguem. Não, então pelo que eu estou entendendo, ele é um ensino bem personalizado às necessidades da criança. Eu vejo que ela está se desenvolvendo mais nisso, então eu procuro aprofundar, ou às vezes me aprofundar em alguma coisa que ela tem mais dificuldade, dar mais atenção, e sempre focado na criança. Numa escola, por exemplo, a gente tem, sei lá, 30, 40 alunos, 20 alunos, então assim, é muito difícil você ter alguma coisa que atenda todo mundo. Então isso fica muito difícil, tá? Essa é, pelo que eu percebi, uma boa vantagem do homeschooling. Né? Porque na escola o ensino vai ser geral, né? Eles vão fazer o planejamento do que mais ou menos a criança deveria estudar naquela faixa etária. Só que o seu filho talvez precise ter um nível abaixo em algumas matérias ou então um nível acima, que às vezes é sempre assim, né? A gente ou é muito bom em português, muito bom em história, mas péssimo em matemática, então ninguém consegue ser 100% nivelado, então a gente consegue suprir bastante as necessidades quando ele tem dificuldade e deixar ele avançar
e se ele, por acaso, chegar na matéria ensino médio antes, não tem problema. Isso torna o ensino bem mais fluido e a criança fica bem mais alegre em aprender, né? Porque o que a gente vê hoje é que as crianças vão para a escola, às vezes não querem aprender, acham o estudo maçante. Então, isso é uma vantagem também do homeschooling. Eu aprendo na minha velocidade, então eu posso aprender a me desenvolver mais uma coisa que eu gosto, fazer esse balanço aí de forma saudável e com foco na criança, né? No que é para ela. Muito interessante. Mas uma coisa assim, que eu fiquei na dúvida aqui, será que o homeschooling é legalizado? Porque a gente tem que colocar o filho na escola. E se alguém, por exemplo, me denunciar algum conselho tutelar, como é que funciona isso? Essa é uma das principais questões, né? Normalmente, quando eu falo que o Guilherme está estudando em casa, essa é a primeira pergunta. Tipo, mas é legal? Pode? Você está ilegal? Você está cometendo algum crime? Vai ser preso? Perder a guarda do seu filho? Mas não. No Brasil, a legislação brasileira tem vários tratados de direitos humanos, tem várias coisas que permitem os pais escolherem a modalidade de ensino. Então, o que é ilegal no Brasil é o abandono intelectual, que é você tirar a criança da escola e não ensinar nada, deixar a criança, né, o que a gente vê muitas vezes até dentro da sala de aula. Mas não vamos entrar nesse mérito. Não agora, né? Mas para todo mundo conhecer mesmo, porque tem muitas perguntas aqui, não vai dar tempo. Mas a criança não pode ter esse abandono intelectual. Os pais têm a obrigação de ensinar, mas eles têm o direito de escolher qual a modalidade de ensino. Se vai ensinar em casa, se vai botar numa escola pública, se vai botar numa escola particular, se vai contratar professores, tutores. Então, o que não é no Brasil, que a gente tem um projeto de lei tramitando lá em Brasília, é para regulamentar, ter regras. E isso muita gente confunde o regulamentado com o ilegal. Então não tem regra dizendo o que você faz, aonde você cadastra. Aqui em Vitória foi votado o projeto de lei, foi a primeira cidade, primeira capital do Brasil a ser regulamentado como homeschooling. Eu tava até lá, a gente tá na fotinha lá fazendo história. Ai, que legal. Mostra a foto aí, gente. Tem a foto? Tem. Então tá. Saiu no jornal. Então tá bom. Até esqueci o que eu ia falar. Tá, lembrei. Aqui em Vitória, então, já está regulamentado. Mas tem alguma outra cidade no Brasil que isso já é regulamentado? Ou como é que tá isso? A maioria das cidades já são adeptas? Não, são poucas cidades. Apesar de ter bastante gente, eu acho que em quase todos os estados tem gente fazendo homeschooling. Alguns fazem, não escondido, mas que não tem registro nenhum, como não tem a regulamentação, então a gente não sabe exatamente o número total. A ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, ela tinha um dado que 10 mil famílias faziam homeschooling aqui. Eu não sei como é que está hoje, como é que está atualizado, que eu procurei lá no site, eu não vi. Cascavel já está regulamentada, São Paulo, eles estão querendo o estado, no sul tem uma comunidade bastante forte. Então, assim, enquanto está tramitando a lei federal, as cidades, os estados estão tentando regulamentar e sem esperar e sem depender dessa regulamentação federal, né? Então a gente já vai fazendo o que a gente pode por aqui. Porque ao contrário, né, a pandemia veio mostrar isso, uma necessidade da educação domiciliar regulamentada. Porque muitas famílias perderam um ano, muitas crianças que eu convivi, que eu vi, perderam um ano, crianças que não foram alfabetizadas, que seriam esse ano. Enquanto isso, o Guilherme avançou 2 anos em 1. Então, se tivesse uma regulamentação, se fosse algo mais difundido, talvez menos crianças teriam sofrido. Com certeza. Você falou que ele avançou 2 anos em 1, né? Como é que você tem essa sensibilidade que ele avançou 2 anos em 1? No caso do Guilherme específico, eu tenho uma amiga, a Pamela, que ela é psicopedagoga, e ela veio aqui fazer uma aferição de leitura com ele e falou que
com certeza ele teria avançado 2 anos em um, pelo que ela fez a aferição dele no começo do ano. Então, pelo que ela viu ali, ele avançou, mas também dá para perceber, porque ele mal sabia ler e escrever no começo do ano. Se pegar as folhas, as atividades que ele fazia no começo do ano passado, ele estava garranchando letra bastão. E ele terminou o ano fazendo muito bem letra cursiva, lendo palavras mais complexas. Então, assim, a gente vai vendo a evolução todo dia. E como eu arquivo também tudo que eu faço com ele, eu consigo acompanhar certinho. Eu consigo ver como ele estava, né, no começo do ano e como ele está agora. E ele está com 6 anos, né? Com 6 anos ele já está escrevendo, lendo cursiva, e ele está lendo poemas de parnasianismo, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Coelho Neto, que são textos que muitas crianças só vão ter contato no ensino médio, quando forem estudar literatura, e olhe lá, alguns só vão estudar sobre o tema sem ter contato com o texto. E ele consegue ler, consegue compreender, ele tem algumas poesias memorizadas, então a gente consegue ver claramente, estando ali do lado dele todos os dias, uma grande evolução. E assim, português foi uma matéria, português e matemática, eu tirei o ano passado inteiro para dedicar nessas matérias, porque o Guilherme tinha problemas, ele não estava desenvolvendo na escola, ele estava com dificuldade de ler, então ele estava bem atrasado, de acordo com as crianças da idade dele. E aí eu fui usando poesias mais simples, de Vinícius de Moraes, que falava de animais, a Cecília Meirelles, o livro Isto é Aquilo. Então comecei a introduzir a poesia com poesias infantis. E aí ele foi pegando, ele foi desenvolvendo e foi evoluindo, e é o que eu falei na outra pergunta, né, sobre esperar ou deixar a criança desenvolver. Se fosse na escola, eles parariam aí. E eu fui deixando, de acordo com o que ele ia avançando. Tanto que o que eu planejei para o ano passado, a gente terminou um pouco antes do que eu planejei. Aí eu já coloquei um pouco do que eu ia fazer esse ano, com 7 anos, para ver como que ele ia se adaptar, porque eu ia fazer uma coisa um pouquinho mais elevada, né? Cada ano a gente vai um pouquinho subindo o degrau. Aí eu peguei essa atividade que eu iria começar agora, esse que eu comecei com ele agora, né? E coloquei no final do ano para ver como que ele ia fazer, como que ele ia se adaptar. E assim, ele pegou super bem, compreendeu o texto, aí eu fui deixando. Então eu fui vendo de acordo com o que ele vai. Como a gente disse antes, é um ensino personalizado e você vai se adequando, né? Mas assim, uma dúvida que eu fico muito, assim, que tem muito na minha cabeça, que pode ser a dúvida de outros pais aí que estão do outro lado, é que será que eu tenho competência para educar meu filho? Porque, por exemplo, eu sou engenheira, eu teoricamente sou boa em matemática e física, mas e as outras matérias? História, geografia, ciências, né? Como é que funciona? Como é que funciona esse processo? Porque vai ter coisa que eu vou ter dúvida. E como é que eu vou ensinar isso pro meu filho? Como é que eu vou buscar isso, a ajuda de alguém? Eu vou buscar algum material? Como é que se lida com isso aí no dia a dia com o Guilherme? Então, no caso da matemática, era uma grande preocupação minha, porque eu sou, né, eu não sei nem como eu consegui passar em matemática, porque eu não lembro de nada. Física, matemática, química, é um branco na minha cabeça quando eu lembro. E aí tem alguns materiais disponíveis, tem alguns materiais específicos, né, de famílias, homeschoolers, que fazem para os filhos, que aí vendem ou alguns dão de graça, né, colocam no Drive alguns materiais, algumas coisas que a gente pega no Google. E também tem um grande ponto, toda família educadora, você vai ver a casa cheia de livros, os pais estão sempre estudando. Em algumas matérias eu estou quase um passo só à frente que ele, eu estudo e estudo ciências, por exemplo. Muitas vezes eu não lembro, a gente está estudando o planeta Terra, eu não lembro algumas coisas.
Então eu estudo um pouquinho antes, quase uma semana antes, planejo a aula, de acordo com o método, né, que eu escolho para aquela matéria, pego um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí eu vou, estudo e passo. E tem sempre a possibilidade de contratar tutor, tem aula online. Então, assim, tem essa dúvida também, que muita gente acha que a educação domiciliar, o homeschooling, o pai é que tem que dar todas as matérias, mas não precisa. Se você tiver um amigo, por exemplo, que é bom em geografia, em história, ele pode dar aula, ou algum pai, né, alguma outra família que tem os pais que são bons em algumas outras matérias, podem fazendo essa diferença. E muita gente tem a dificuldade, né, tem o medo do ensino médio, do Fundamental 2. E assim, o homeschooling, a educação domiciliar, ela cria crianças autodidatas. Então, o Guilherme, eu não só ensino português, matemática, ciências, eu ensino a ele como estudar. E como estudar sem a necessidade de uma outra pessoa. Então, cada vez mais eu vou deixando ele ter essa autonomia de começar a pesquisar sozinho, estudar sozinho, de acordo com a idade também, né? Eu não vou esperar um amadurecimento dele nessa parte acima do que ele consegue, né? Acima da idade dele. Eu vou deixando de acordo, é a mesma coisa da matéria de português. Eu vou deixando ele, vendo até onde ele consegue. Eu não vou segurar, mas também nunca vou empurrar além do que ele consegue. Então, ele vai ser autodidata. Então, muitas crianças no ensino médio nem precisam tanto assim dos pais, conseguem estudar sozinha. Esse ponto é muito importante, que eu estou pensando aqui agora, isso não está criando apenas a educação da criança, mas está construindo o caráter dela também. Uhum. Porque, por exemplo, hoje em dia o que a gente vê nas universidades, no ensino médio, eu fui mal na prova porque a culpa é do meu professor, porque ele não me ensinou direito. Então, quando você cria uma criança autodidata, ela mesma vai aprender, ela vai aprender por si só, e ela mesma vai construindo esse conhecimento ao longo da vida. Então, assim, ela absorveu esse caráter dela, um valor para ela, né? Ela não assume mais uma posição de vítima da sociedade. Ela é uma protagonista, então isso também é uma coisa de construção do caráter. E se você pensar, a gente está acostumado, né? Porque todo mundo foi para a escola. Raros, assim, os que não foram, né? Então, você estudava para a prova. Eu estudava para fazer uma prova. Depois eu estudava para fazer o Enem. Depois eu estudo para fazer o concurso. No caso, para que o Guilherme estuda? Para ter conhecimento. Então, isso muda completamente o jogo, vira completamente o jogo. Porque ele não vai estudar porque ele vai ter que tirar um número em um papel, numa prova. Ele vai estudar porque é importante ter conhecimento, para ele ter conhecimento, né? Então, isso muda completamente o cenário. Isso muda completamente o tipo de educação. É engraçado, né, que a gente chega aqui na casa do Henrique e da Paula, o Guilherme chega, vem cá pra você ver meus cadernos. Ele apresenta, olha, isso aqui, eu cheguei aqui hoje, ele falou, isso aqui é a troposfera, isso aqui é eu esqueci a outra. Estratosfera. Isso aqui é a troposfera, isso aqui é a estratosfera. Então, assim, tem um interesse intrínseco da criança em aprender e te mostrar que ele está aprendendo. Então, ele aprendeu, ele quer te passar tudo que ele aprendeu. Então, isso também é uma coisa muito legal. Porque você aprende muito mais quando você ensina alguém também. Você vê que ele não fica apático perante aquela atividade, ou tem que fazer porque é uma obrigação. Ele gosta de fazer as atividades, ele gosta de aprender. E ele gosta de mostrar que ele está aprendendo. E não só isso, né, na parte de ciências, português e matemática, mas também eu vi na parte de música, ele tem o caderninho de música dele, ele fez questão de mostrar pra mim ontem também, achei bem legal. Então, assim, você desenvolve a criança como um todo, né? Isso que eu acho muito legal. Só que, assim, eu pensando, qual a dúvida que me surge também? Poxa, o homeschooling é o filho, os irmãos e os pais, né? Essa integração entre família. Mas e como é que é a socialização com as outras crianças? Tem algum tipo de dificuldade? Ela desenvolve algum grau antissocial na vida dela? Como é que funciona? Você já percebeu isso no Guilherme?
Então, Ou ao eu contrário, acho não que sei. na verdade você já percebeu, porque você respondeu a sua pergunta já. Falando, né? Você disse que você chegou aqui e ele já foi te mostrar, ele te chamou para ver, então você vê claramente que ele não tem problema nenhum, né? Não é aquela criança que chega um adulto e ela vai ficar lá no tablet apática, sem falar nada, vai se esconder no quarto, não quer conversar, não quer falar. Ela vem, ele participa da conversa, ele quer mostrar as coisas, ele quer conversar. E tem muita questão, tá, mas ele conversa com adultos e com crianças, né? Então a gente procura sempre, porque tem que suprir. Quando você tira da escola, você assume completamente a responsabilidade da educação. Então aí não tem desculpa. É a mesma coisa para o pai, não vai ser vítima mais, não vai dizer que a escola não está ensinando, o professor não está ensinando. Agora você tomou a responsabilidade para você. Então, o Guilherme faz aula de capoeira, ele convive com os primos, a gente tem um grupo de famílias que fazem educação domiciliar, tem uma criança próxima aqui, um menininho que faz educação domiciliar também, que é amigo dele, na mesma idade. Então ele está sempre interagindo com crianças. E uma coisa que as pessoas esquecem, né? Porque vai muito para a escola e fica muito tempo na escola. Na escola, a criança, você lembra disso, você estudou, na sua sala tinha o quê? Crianças na mesma faixa etária, com a mesma classe social. Verdade. E não tinha muita coisa diferente ali. Podia ter talvez alguma criança deficiente, ou então se tivesse... Mas era, pelo menos quando eu estudei, eu nunca tive nenhuma criança diferente, muito diferente de mim na sala de aula. Às vezes a escola tem bolsa e coloca alguns alunos com uma classe social menor, né, inferior, mas a maioria das vezes é isso, crianças na mesma faixa etária, com a mesma classe social, convivendo ali naquele quadradinho, onde não pode conversar, onde não pode gritar, onde não pode brincar, onde não pode correr. Aí tem a hora do recreio, que é aquela horinha, meia hora, onde finalmente você vai poder conversar com sua amiga. Então é uma socialização, mas é uma socialização um pouco mais travada. Não é uma socialização livre. E não é o que significa socialização de verdade, né? Que é você estar pronto para viver em sociedade. E na sociedade, você hoje, no seu trabalho, você não encontra só pessoas iguais a você, da mesma idade, da mesma classe social. Você encontra pessoas mais novas, mais velhas. Então isso é preparar a criança para uma realidade. Não é botar na bolha, na verdade, né? Acham que o homeschooling coloca na bolha. Mas ele convive com idoso, convive com adulto, convive com criança e ele consegue lidar, ele tem que aprender hierarquia, ele tem que aprender que ele tem a avó dele, ele tem que respeitar. Se ele entra dentro de uma casa de um adulto, ele tem que respeitar aquele ambiente que não é dele. Então ele vai pro parquinho, ele foi convidado esses dias para um aniversário de um amiguinho no condomínio da avó. Então ele convive muito bem com crianças, com adultos, com adolescentes e com idosos. Você vê alguma diferença quando o Guilherme se relaciona com crianças que frequentam a escola tradicional ou é a mesma coisa, tem alguma dificuldade? Como é que é essa questão? Então, eu acho que hoje tem um grande problema. Eu vejo isso com várias crianças, que é a questão da tecnologia. Porque o Guilherme realmente está com um problema de socialização. Porque ele não está conseguindo encontrar crianças para brincar com ele. Quando ele vai nos parquinhos, as crianças estão com celular, com tablet, não querem mais brincar, não querem ficar no balanço, não querem ir para o escorregador, querem ficar só ali olhando para o tablet, para o celular. E isso, né, eu vejo que na verdade as crianças não estão socializando mais, porque elas ficam ali apáticas, olhando para aquela tela e não brincam. E isso eu acho que é uma coisa grave que a gente vai descobrir futuramente os danos disso, que é a criança que não brinca, porque, né, fica o tempo inteiro vivendo uma vida de mentira ali naquele tablet. E muita gente acaba focando muito na escola, de querer que o filho vá para a escola, porque aí na escola ele vai socializar. Mas eu te pergunto, quantos amigos você tem que era da escola? Quantos amigos você levou para a vida adulta e que eles conhecem seus filhos
Ou é só um colega, aquela pessoa que fica ali no Facebook que de vez em quando curte suas fotos? Porque eu tenho poucos amigos que são da época da escola. E mesmo os que são da época da escola, eu só cultivei realmente essa amizade fora da escola. Porque dentro do ambiente escolar eu não consegui cultivar tanto. Vendo todo esse contexto aí, qual que foi o gatilho, qual que foi o start para vocês pensarem a criar o Guilherme em casa, educar ele em casa, alfabetizar? Como é que foi esse processo? O que passou na cabeça de vocês nesse momento de transição? Porque quando a gente fala assim, parece que a pessoa que, pronto, um belo dia eu acordei e vou tirar o Guilherme da escola, né? Mas não. Tanto que quando eu ouvi a primeira vez o termo educação domiciliar, fiquei sabendo que existiam pessoas, eu tive essas mesmas dúvidas, eu falei, não, mas gente, essas crianças, e no seu caso você estava conhecendo o Guilherme, eu não conhecia nenhuma criança pessoalmente que fazia educação domiciliar. Então, falei, não, essas crianças são tudo aquelas crianças esquisitas, né, que a gente vê no filme, redes sociais, mas foi assim. O Guilherme, a gente colocou ele na escola há mais ou menos 2 anos e nunca teve problema nenhum. Ele ia pra escola, bem, não teve problema de desenvolvimento, nada, estava ótimo. Quando ele estava com 5 anos, ele estudava em uma escola e lá eles me chamaram falando que o Guilherme estava com alguns problemas de desenvolvimento. Que ele não, na época eu estava trabalhando, e a diretora e a professora deles me falaram que ele não estava acompanhando as outras crianças, ele estava no nível abaixo do esperado para aquelas crianças. Ela falou, ele é muito novinho ainda, tem 5 anos, ele estava com 4 e ia fazer 5, né? Então ele era muito novinho. Ela falou, então vamos esperar um pouquinho, vamos ajustar a rotina, ver o sono. Aí a gente tentou ajustar a rotina, nada. Aí eu saí do trabalho, não renovou o contrato, fiquei em casa e nada de melhorar, tá? E em casa eu via que ele desenvolvia. Quando eu ensinava ele, eu via que ele conseguia aprender. Aí ele ia pra escola e não conseguia aprender. E era o relato da professora. E por mais que as professoras que ele teve, ele teve muitas professoras boas, bem dedicadas, eu não posso reclamar nesse ponto, em questão de relacionamento com a escola, eu nunca tive problema algum. Só que a professora tem mais um monte de aluno, o Guilherme não é exclusivo, né? Então, eu ficava assim, eu ensinava ele ia pra escola, tinha dificuldade. Ele estava ficando doente, tomando repetidas vezes antibiótico, ficando internado, porque ele pegava uma bactéria, o antibiótico não funcionava. Então ele ficava mais em casa do que na escola, né? Durante esse ano, nesses últimos anos, ele ficou mais em casa do que na escola. E aí um dia eu ouvi falar que existia educação domiciliar. Então foi no começo do ano de 2019. Aí eu mostrei para Henrique o vídeo, eu estava vendo o vídeo, ele estava perto, eu falei assim, olha só que legal. O pessoal aqui tirou o filho da escola e está ensinando em casa. Aí ele falou, vamos fazer. Aí eu falei, mas como assim? Fazer ele? Você já faz com ele um monte de coisa, você já faz atividade, eu acho que você consegue. Aí eu fiquei meio assim, porque será que eu consigo, né? Que é o que eu falei, a gente tira da escola e toma responsabilidade. Aí eu, gente, será que eu vou conseguir? Aí eu fui no Facebook, perguntei se tinha num grupo, se tinha alguém daqui, de Vitória, encontrei esse grupo, aí eu me encontrei com eles, eu vi que essa situação, né, das crianças ficarem no computador, no celular, não existe, né, entre as crianças, eles passaram o dia inteiro brincando, eu cheguei lá, era de manhã, eu saí à noite, eles passaram o dia inteiro brincando, tinha um menino de 15 dias, nossa, e adolescente, pré-adolescente, então assim, dentro dessas faixas etárias, né? E aí, eu vi aquelas crianças brincando o tempo todo, sem nenhum momento falar pra mãe que queria o computador, que queria o celular, que queria...
Então, sem vir falar alguma coisa que, meu irmão bateu em mim. Não que isso não aconteça, eles não são especiais nem nada, mas lá eles arrumavam as confusões, lá eles brigavam, lá eles se resolviam. Nesse dia eu fiquei até meio assim, observando mesmo, analisando como que era, porque pra mim era muito novo ainda. Aí a gente tomou a decisão, então a gente vai tirar ele da escola. Só que eu também não queria tirar ele, sim, do nada, sem ter preparo. Então eu peguei o ano de 2019 inteiro e eu me dediquei a só estudar sobre o assunto. Então desenvolver o método, estudar vários métodos. Então com o Guilherme eu peguei um pouquinho de Charlotte Mason, Educação Clássica, Montessori, Leonel Franca, Lubienska. Então assim, a gente vai pegando, isso aqui, desse modelo, desse método é legal. Mas não cabe aqui em casa, não vai dar no nosso estilo de vida. Mas isso aqui dá. Se eu juntar isso aqui, mais esse pedacinho, então a gente vai montando de acordo com vários métodos que tem disponíveis, de várias pessoas, né, vários educadores, e a gente faz o método do Guilherme. Especialmente para ele. Não só para ele, como para mim também, para o nosso estilo, igual o Henrique embarca, então não é qualquer coisa também. Eu fico aqui um tempo sozinha, então eu tenho que organizar. Esse ano tem um neném, então a gente faz um método que se encaixa nele e dentro da nossa família. E é por isso que não funcionou a aula online. Porque foi o método da escola implementado dentro da sua casa, da sua rotina. Então, por mais que às vezes com seu filho pudesse funcionar, na sua casa não funcionava. Então, aí eu fiquei o ano de 2019 inteiro estudando todos os métodos, desenvolvendo planejamento, conversando com várias pessoas, com várias famílias. E aí, em 2020, a gente não renovou a matrícula, né, entre 2019 e 2020. E aí a gente estava exclusivamente por conta. Entendi. Fazendo. E o processo de adaptação do Guilherme foi complicado? Ele aceitou super de boa? Teve alguma dificuldade que você encontrou aí nesse meio do caminho? Então, eu falei, a gente conversou com o Guilherme um pouco antes, que a gente estava pensando em fazer isso. Eu levei ele nesse encontro, ele conheceu crianças. Depois desse encontro, a gente descobriu que tinha um coleguinha, né, um vizinho, que também fazia educação domiciliar, aqui do lado. Então, assim, a gente foi, eu conversei, fui bem clara com ele, o que você acha de sair da escola? E ele super topou, achou o máximo, estava animado. Então ele gostou bastante da ideia. Por mais que ele também gostava, ele não tinha problema com a escola. Mas ele gostou de estudar em casa, porque ele já tinha essa experiência do que a gente já fazia em casa, né? Do que eu já estava fazendo em 2019. Eu ficava um pouco com a escola, como eu já estava com essa ideia, o que eu fiz? Às vezes, uma vez na semana ele não ia para a escola, e aí eu fazia atividade com ele aqui. Feriados, quando enforcava, eu aproveitava aquele espaço ali para eu ir testando as coisas. Chegou mais um. Bota em cinza essa parte aí. Vamos botar em cinza. O bebezinho tomou vacina, tá sofrido. Maisinho, né? Você pretende aplicar educação domiciliar com o Bernardo? A intenção é que ele vá ser exclusivo em casa, né? Que nem chegue a isso para a escola. Você consegue imaginar, tipo, até o início da faculdade, com o ensino domiciliar? Consegue imaginar isso? Ou você, sei lá, em algum momento talvez vai ter essa transição de novo para a escola, talvez no ensino médio, alguma coisa assim? Então, a intenção, né, todo o intuito é que ele complete toda a educação em casa. Até porque eu acredito que ele vai ser muito melhor preparado para uma faculdade. Teve caso recente de uma menina que passou em faculdade americana. Tem vários casos de alunos de educação domiciliar que passaram em faculdade de medicina. Então tem um resultado bom. Aqui no Brasil a gente não tem muita estatística, porque está começando agora, né? Tem poucas pessoas, mas nos Estados Unidos o resultado do homeschooling é muito bom.
as faculdades valorizam muito os alunos de educação domiciliar. Então a intenção é que ele fique até o ensino médio, e se ele quiser fazer uma faculdade, eu sei que ele vai estar muito bem preparado. E se ele não quiser seguir outro caminho, quiser empreender, né? Eu nem sei como vai ser muito as profissões do futuro, mas a intenção é que prepare ele, eu vou preparar ele 100% para ser um homem completo. Então, ele sendo um homem completo, com valores, com virtudes, sabendo o que é certo e o que é errado, tendo responsabilidade, sem dúvida nenhuma, ele vai estar preparado para a faculdade e para o mercado de trabalho. Tem um caso de um menino que foi trabalhar, ele fazia educação domiciliar, e ele foi trabalhar no escritório de contabilidade durante a adolescência. E ele é até o filho do Rick Dias, o diretor da ANED. Ele começou a trabalhar, e o dono, para ter experiência, porque ele gostava da área, e o dono da empresa pediu para o pai emancipar ele, porque ele era era eficiente, ele tinha responsabilidade, isso é um adolescente. E ele entrevistou vários adultos formados em contabilidade e não encontrou esses valores nos adultos. Então, assim, formando ele bem, eu sei que ele vai estar preparado para qualquer coisa. E se por algum motivo, nesse meio caminho, a gente precisar ou quiser botar ele de volta na escola, né? Porque essa época de pandemia, algumas pessoas também questionaram se eu tirar ele só agora, enquanto a gente não sabe muito o que tá, e depois colocar de volta, se vai ter algum prejuízo. Então, não tem. Ele faz uma prova. Normalmente, as crianças costumam ficar um ano acima, mas eles não ultrapassam muito e nem atrasam a criança. Então, ou ele vai ficar na mesma série, né, a série respectiva à idade dele, ou um ano acima. Então, não tem problema nenhum se eu quiser ou precisar colocar ele na escola por um ano, por algum motivo, ou até... Isso é bem tranquilo. Até nos dias de hoje, né, que isso está ainda pouco comum na sociedade. Então, é tranquilo eu fazer isso. Porque ele, na hora de entrar numa escola, ele vai fazer uma prova de nivelamento, e normalmente ele sempre fica no nível dele ou no nível superior, que é muito, muito bom, né? E lembrando sobre esse assunto do diploma, né, que eu falei que a gente não sabe como vai ser a questão do futuro, né, a gente não sabe muito bem como vai ser o mundo. Hoje já tem empresas grandes como o Google que ele não tem a necessidade de ter um diploma, você não precisa ter um papel ali comprovando que você sabe alguma coisa. Então eles já estão contratando funcionários sem diploma, com conhecimento, porque eles já perceberam que é muito melhor do que, às vezes, o autodidatismo é muito mais interessante, um autodidata, do que, às vezes, um que veio de uma instituição. Porque o que importa é o resultado, não é o diploma. Se você tem um diploma, mas não dá resultado, você não adianta, a empresa não vai querer você. Então, você, mesmo sem o diploma, se você tem um resultado, empresas grandes já estão dando muito valor a isso. Muito, muito interessante. Então, Paulo, eu agradeço muito por você ter tirado todas as dúvidas. Estou muito feliz, me sinto muito mais preparada para seguir em frente aí daqui uns 2 anos, quando... 3 anos, né? Adianta um pouquinho que ainda faz parte aí, para poder socializar com o Bernardo. É verdade. Mas daqui uns 3 anos, a gente já uns 2 anos, né? Talvez 1 ano eu acho muito pouco, vamos com calma. Mas a gente se sente muito mais bem preparado, né? Muito mais confiante em dar seguimento, né, ao homeschooling. Eu espero que a gente tenha ajudado também o pessoal de casa a tirar as principais dúvidas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela visita. A gente gosta assim, pais que nem têm filho já estão preocupados, né? É muito legal isso, a gente vê que nem tem filho já estão preocupados com como vai ser. E eu espero que tenha ajudado também para quem está assistindo esse vídeo, porque um caminho que já foi trilhado é muito mais fácil, né, de ser percorrido. Com certeza. E com alguém para guiar, melhor ainda. Melhor ainda. E quando eu fui pesquisar, eu sofri muito para poder encontrar, eu dediquei muito tempo.
Então eu tô tentando ajudar vocês para que vocês não sofram, não tenham que perder tanto tempo quanto eu perdi. Então é isso, gente. Eu espero que tenha tirado todas as dúvidas ou gerado mais dúvidas pra gente poder discutir. E até o próximo vídeo.